a live de hoje, gente, pra gente falar sobre o centro de São Paulo. Então, né, assim, nossa, mas no meio da pandemia, vocês vão falar sobre o centro de São Paulo, não tem outra coisa pra vocês falarem? Pois é, justamente por isso que a gente vai falar sobre o centro de São Paulo. Aqui a introdução pra vocês do tema, que é o seguinte, acho que todo mundo já reparou. Opa! Oi! Olá, Tudo Oi! bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. tudo bom? Tudo ótimo, tô adorando live com duas pessoas. A gente está em isolamento junto, tá? Só para todo mundo saber. Ah, que Estamos em lindos! isolamento. Parabéns! Nossa, porque é tão difícil, né? Nossa, convívio humano, duas pessoas juntas nesse momento é meio complicado, mas que bom que vocês estão conseguindo passar o isolamento juntos, né? Esse momento tão difícil. Não, E, mas nossa, tá sendo bom. tá sendo bom. Eu também tô com a minha família, então eu tô curtindo. Eu acho que deve estar sendo uma barra para quem tá sozinho, para quem vive sozinho. Eu, se estivesse sozinha, eu já tava, acho que em parafuso já essas horas, viu, gente? Eu não É, sei. Para mim é muito importante esse convívio. Tô até pensando em fazer uma live para falar sobre esse tema, né? Solidão, pandemia, isolamento, é uma coisa bem pesada, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos. Queria começar agradecendo muito vocês terem aceitado esse convite para a gente falar de um tema que eu estava falando aqui, introduzindo. É muito importante. Precisamos falar sobre o centro de São Paulo. Mas, nossa, por que vocês querem falar sobre o centro de São Paulo? No meio de uma pandemia, mas justamente por isso, né? A gente está vivendo uma crise, uma pandemia sem precedentes, e o peso das nossas desigualdades, dos nossos problemas sociais já mostram assim a sua face mais devastadora e destruidora, que é, por exemplo, um dado super alarmante de 6 a cada 10 óbitos que acontecem na capital são nas periferias, né? Então, a gente está passando por... a gente vê, na verdade, no noticiário todo dia o pessoal na periferia, na favela. A gente sabe que mais de 3 milhões de paulistanos é um número que está crescendo a cada dia, então pode ser que a gente chegue rápido ali em 3 milhões e meio, superando, chegando em 4 com essa crise de pessoas vivendo em moradias extremamente precárias, em áreas de riscos, tem um cômodo, às vezes, para 10 pessoas, sem saneamento nenhum, sem acesso à água, sem acesso a recursos mínimos como sabão, alimentos para esse momento difícil. E assim, em contrapartida, quando você olha essa situação, e vou citar alguns bairros, vai Sapopemba, Heliópolis, Paraisópolis, Brasilândia, por exemplo, né, que tem apresentado o maior número de casos, de um outro lado, você olha o centro de São Paulo. E aí você olha lá, quando você anda no centro, vários prédios, várias áreas abandonadas, degradadas, e no centro, assim, como um todo, não só naquele miolinho ali do Anhangabaú, prefeitura, mas quando você vai expandindo ali, Luz, São Bento e mais para cima, mais para baixo, você vê todas essas áreas e sempre, assim, eu acho que não tem como passar no centro e falar, por quê? Né? Por que que tá tudo assim, né? Por que que as coisas estão desse jeito? E aí vocês fazem um super trabalho de falar sobre a vida no centro de São Paulo. E aí eu queria que vocês começassem a live comentando um pouco do trabalho de vocês na vida no centro de São Paulo e também comentando quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje para conseguir, de fato, efetivamente revitalizar e reocupar o centro de São Paulo. Bom, o centro de São Paulo já está sendo reocupado, né? Então, nos últimos anos, houve uma mudança muito grande. Óbvio que agora, neste momento, a partir da pandemia, a gente tem uma preocupação muito grande que isso possa ser revertido. Mas, enfim, até então, até março, a gente estava num processo de ocupação por moradores, novos estabelecimentos comerciais, novos negócios, uma cena de economia criativa muito forte. Então, ele estava num processo muito intenso e muito vibrante de crescimento, enfim, de pessoas, negócios e cultura também, né? Mas vamos começar do começo, né? Mas assim, Malu, até na linha do que a Denise estava falando, a gente criou a Vida no Centro em agosto de 2017, porque como uma experiência de usuários, assim, de pessoas que vieram morar para cá, vir morar aqui, e porque a gente estava percebendo essa cena que a Denise comentou, né? Então, estava em curso um processo de redescoberta do centro de São Paulo,
pelas pessoas e principalmente o público jovem, né? O público jovem das mais variadas origens e atividades e pensamentos, enfim. Essas pessoas estavam vindo para cá e dinamizando o centro. Daí a cena gastronômica também, que começou a ganhar muita força de 2 anos para cá, principalmente, né? Quer dizer, a gente veio para cá há 3 anos e pouco, e de lá para cá, Nossa, a coisa cresceu bastante. Cresceu a gente bastante. Viu os primeiros sinais há 3 anos, né? Primeiros sinais. E veio ver como é investigar. 3 anos e meio, mais ou menos, que a gente começou a ouvir falar e pensar em vir morar aqui. E aí a gente veio, investigou, viu que havia um vácuo de informações sobre isso. A gente via que tinha uma cena ali bem, enfim, mudando esse cenário que você falou, né? Começando a mudar esse cenário, mas assim, cadê a informação? Nós somos jornalistas, né, os dois. A gente pesquisava na imprensa, não tinha nada, olhava na internet, nada. A gente mora na Praça Roosevelt, e a Praça Roosevelt já era um lugar muito interessante, há 3 anos e pouco. Só que aí você olhava na internet, não tinha nenhuma matéria falando isso. Só tinha matérias falando do lado negativo. Aí você olhava e falava, ué, mas peraí, isso não bate, né? Tem alguma coisa, não é o que a gente está vendo. Aí a gente falou, bom, vamos então montar um projeto para mostrar isso, que as coisas estão mudando, né? E aí a gente começou com a Vida no Centro. E além de mostrar o que estava acontecendo, né, nessas mudanças de pessoas, cultura, ativismo e tudo mais, a gente queria também ser um instrumento para fomentar o ativismo, para fomentar os coletivos que estavam fazendo trabalhos interessantes na área de cultura, trabalhos sociais, e que não tinham muito espaço ou muita visibilidade, né? Porque quando você está assim, a gente sempre se acostuma, né, a olhar para o centro de São Paulo como aquela coisa grande, distante, né? A gente vem de outros bairros também, então você olha para o centro, nossa, aquela coisa. Quando você está aqui, você percebe que é um bairro, quase uma cidadezinha do interior, assim. Você conhece o cara da banca, o cara da farmácia, né, a moça das flores, enfim, você conhece todo mundo. E você também conhece o grupo de teatro pequeno que está fazendo um trabalho lá numa sala pequena, você conhece um outro coletivo de cultura que está ali. E o que a gente quis foi exatamente conectar essas pessoas por meio de uma plataforma. Né? A gente queria mostrar o que estava acontecendo e ajudar a fomentar o incremento disso, né? E também discutir os problemas do centro, né? Porque os problemas todos conhecem, eles existem, eles estão aí. E como é que a gente pode, então, ajudar a transformar essa realidade social que a gente tem aqui no centro, né? Como é que todas essas pessoas que estão fazendo seus trabalhos sociais, as ocupações, os coletivos de cultura, como é que a gente pode conectar de alguma maneira pela comunicação, pelos nossos eventos, para dar visibilidade e de uma certa maneira ajudar a transformar, mostrando as coisas positivas, mostrando que já tinha uma cena gastronômica em expansão muito forte, né? E aí, com isso, estimular as pessoas a visitarem mais, a frequentarem mais e colocar mais gente na rua, né? Ajudar a colocar mais gente na rua, porque é mais gente na rua que torna a rua mais segura. Não é policial na rua, é gente na rua, né? É iluminação, é lugar aberto, é gente andando, saindo dos lugares e tal. Então, a gente viu que nesses quase 3 anos de projeto, e mais de 3 anos morando aqui, a coisa melhorou demais, assim. Agora, óbvio, eu tenho um temor de que tem uma reversão disso, né? Porque a gente está num momento agora de impasse, né? Muitos lugares vão fechar, a cena gastronômica pode sofrer um baque muito grande, porque são pequenos empreendedores, é uma cena bem, assim, pulverizada e de pequenos negócios. Então, a gente está correndo risco, sim. Sim, não, até a gente recebeu uma pergunta super interessante. Antes de ler essa pergunta, mandar uma boa noite pro pessoal do Paribar, que eu acho que é um grande marco aí da cena. Estão acompanhando aqui. Eu sou muito fã do Paribar, assim, eu fui algumas vezes e toda vez que eu vou é um grande evento, assim, alguma festa, alguma coisa, eu amo lá. Também tem o pessoal do Tubaína Bar, compartilhou a live também. Estão aí acompanhando, maravilhosos. E também nós temos aqui o pessoal da Vila Buarque, né? Que tem uma página que fala sobre a Vila Buarque, que também está acompanhando. Que são aí os Santa Cecílias, né? Tipo, eu amei esse termo. Eles são muito responsáveis também por essa cena de revitalizar, reocupar centro de São Paulo, ressignificar, né, centro e trazer as pessoas para cá cada vez mais.
Então, um abraço especial para eles que estão acompanhando. E aí, a pergunta do Júnior, já vou engatar na próxima pergunta, ele falou: vocês acham que pós-pandemia o centro terá uma procura maior para moradia? Porque as pessoas vão querer morar perto do trabalho para não ter que pegar transporte público e se expor muito. Eu achei legal esse ponto de vista, porque o que a gente estava discutindo e a minha cabeça estava justamente no movimento contrário. Eu acho que, putz, a pandemia pode afastar a galera do centro, né? Tipo, justamente interromper esse movimento. Eu queria perguntar, o que vocês acham da percepção do Júnior? Você acha que, de repente, pode acontecer um movimento contrário de ter mais procura? Eu acho que vai ter mais procura sim, justamente por causa disso. Porque o estilo de vida do centro é esse. Você consegue fazer as coisas a pé, a locomoção é muito fácil, tudo muito perto. Mesmo se você tem que pegar um transporte coletivo, as distâncias são menores, né, em geral. Porque, em geral, os trabalhos não são distantes do centro, são nos bairros mais próximos. Então, acho que sim. Agora, o que eu acho que pode ter uma crise é nos negócios. Porque tem uma dúvida de como que vai reabrir o setor de gastronomia. Os bares, aqui tem muitos bares muito legais, pequenininhos, que as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Existe uma dúvida na de rua ali. Então, pode ter, né? Enfim, um retrocesso nessa cena dos teatros. Os teatros são pequenos. Enfim, toda a cena cultural, gastronômica, que gastronômica é um pouco cultural também, né? Ela é de lugares pequenos, as pessoas ficam próximas. E esse é o charme desses lugares. Então, sim, eu temo que tenha um retrocesso nesse sentido, mas como lugar de atração de moradia, acho que não. Acho que as pessoas vão achar que é bom, que tem qualidades, né, Cleiton? Eu também, Malu. Eu acho que, assim como a Denise falou, nessa questão de moradia, realmente eu parei para pensar, e era uma discussão aqui que a gente fez também, pô, será que vai ou não afastar, né? E a gente fez aqui alguns reportes de tendências, a gente fez matérias até para tentar investigar um pouco mais isso, no sentido até de auxiliar quem está aqui, quem mora aqui, quem trabalha aqui, com essas possíveis tendências. E entre os principais cenários, um que não está muito claro ainda é essa questão de moradia. O que eu acho que está certo é que as pessoas vão dar muito mais valor ao essencial, né? Ao essencial, tanto no que se refere ao consumo, que tipo de consumo eu faço, né? Então, acho que o consumismo vai entrar em xeque, tem uma coisa assim, a moradia, as pessoas vão começar a tratar humanizar mais onde está morando, né? Valorizar mais isso. Agora, realmente, ela não vai poder morar longe do trabalho, porque morar longe do trabalho vai significar, talvez, aumentar a exposição a possíveis contaminações e tudo mais, porque deve durar aí de 1 ano e meio a 2, pelo menos, essa situação intermitente aí. Essa preocupação que a Denise colocou é a que a gente tem mesmo, porque esse processo de retomada do centro, de redescoberta do centro, está muito ligada a um público jovem, cultural, que gosta de aproveitar a cidade, que gosta de curtir a vida na rua. Então, aproveitar o espaço público, eu acho que vai ser mais valorizado, vai ganhar, porque é um lugar aberto, né? Então, passado esse momento mais terrível, eu acho que as pessoas vão começar até a cobrar mais do poder público a qualidade do espaço público, da calçada, lugares de convivência a céu aberto. Então, a gente tem discussões, por exemplo, aqui do Parque Minhocão, tem a reforma, né, a reforma do Vale do Anhangabaú. Acho que lugares a céu aberto vão ganhar mais espaço e vão responder a isso que a Denise está falando. O desejo, as pessoas acho que vão continuar querendo morar no centro, porque aqui você tem uma vida urbana pulsante. Agora, essa vida urbana pulsante, ela vai ter que ser readequada diante dessa situação da pandemia. Então, os lugares muito pequenininhos e fechados, aí realmente tem uma incógnita de como é que eles vão sobreviver. Vai ter que ter um redesenho de espaço, tem uma dúvida aí de como é que vai ser esse próximo momento, né? E uma coisa que eu acho que não vai voltar tão já, nos próximos 2 anos, acho que não vai voltar, são esses grandes eventos, né? Então, a gente não vai ter virada cultural, não vai ter o carnaval como a gente teve esse ano, vai demorar muito até ter um carnaval de multidão mesmo na rua, né? Nossa, verdade. Muito próximas. Eu acho que isso vai demorar. Isso a gente vai ter um grande retrocesso nisso. Mas acho que vai ter um desejo de ocupação do espaço público, mas em pequenos números. Então, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, que está prestes a ficar pronta a reforma, está prevista para o próximo mês. Ali eu acho que vai ser um lugar que era meio
ele já era um lugar, enfim, frequentável, mas não era muito frequentado. Já era um lugar aberto, limpo, policiado, mas as pessoas não iam. Acho que agora irão, porque elas vão querer agora, eu acho, andar num lugar aberto, tomar um sol. Acho que o desejo das pessoas vai ser esse. E aqui no centro tem isso, né? A Praça Roosevelt, embora nesse momento as pessoas não devessem, elas estão frequentando. As pessoas têm uma necessidade, né, de ir para a rua. E mesmo nesse momento em que isso é perigoso, as pessoas estão indo, porque, enfim, é uma necessidade. Especialmente, acho, de quem mora num lugar muito adensado, como é o centro, né? Muita gente não tem sol dentro de casa, muita gente mora em lugares com janelas pequenas e tal. Esse desejo vai crescer, eu acho. E aí o centro é onde tem esses grandes espaços abertos, por incrível que pareça, né? Alguns bairros têm também, mas bairros mais distantes não têm. E o centro tem. Não tem. Então é engraçado, é o contrário, né? As pessoas imaginam o centro super adensado e não tem espaço aberto. Mas na verdade tem adensado e ao mesmo tempo tem praças abertas. E tem vários, enfim, espaços culturais, né? Que nem você falou agora, a gente. E aí reforça mais uma vez o quanto a cultura está sendo super prejudicada, todo esse setor. Nossa, e é uma coisa assim que chega a dar desespero, né? O Paulo fez uma pergunta sobre o Vale do Anhangabaú, mas antes de eu ler, o Lucas tinha mandado uma outra pergunta que eu achei bem legal, que tem a ver com o tema da nossa live. Ele falou: amo e moro no centro, mas como continuar valorizando e trazendo investimentos para a região sem que se torne uma política de gentrificação? Que é uma coisa que a gente tem exemplos disso. Vai em Nova York, acho que é um grande marco, várias até séries de TV, de comédias, de drama retratam isso. E como que a gente... Eu acho que isso é um desafio mesmo, né? Porque geralmente quando a região começa a valorizar de verdade, rola essa questão da gentrificação, de ser uma política, também ele colocou aqui, higienista, enfim, algumas pessoas criticam nesse sentido. Você acha que isso é um risco, que isso de certa forma está acontecendo? Porque esse público jovem, pelo que eu pesquisei, eu li sobre o Santa Cecílias e da minha vivência mesmo, né? Eu estudo e trabalho no centro desde os meus 17 anos. Então, foram 5 anos trabalhando como vendedora na Galeria do Rock. Então, olha lá. Uma super vivência no centro, quando eu trabalhava com moda, né? Estudava moda. E aí, depois eu fui da moda para ciência política e eu me formei na FESP-SP, que fica ali na General Jardim, ali no coração da Vila Buarque. E nesse período em que eu estava estudando, eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, que fica do lado da prefeitura. E eu ia andando para a faculdade. Então, tipo, assim, vivendo o centro intensamente. E aí eu percebo que boa parte dessas pessoas que estavam começando a ocupar, dando o exemplo dos Santa Cecílias, dos mais jovens, não são pessoas de classes altas, mas ali uma classe média emergente, talvez uma classe média baixa. E aí eu já puxo para uma outra pergunta que eu tinha colocado para vocês, que é como vocês enxergam tanto esse processo de gentrificação e também a possibilidade de uma política pública de promoção de moradia popular no centro. Eu sei que existem já algumas políticas, existem alguns projetos, mas na prática ainda a gente não tem bons exemplos. Queria perguntar a opinião de vocês sobre esses dois pontos. Bom, nessa questão, Malu, por exemplo, da gentrificação, que é um tema, né, que está colocado, eu vejo assim de alguns pontos de vista. Por exemplo, tem muito espaço no centro, tem muitas áreas no centro. O centro é grande. Se a gente pensar como, do ponto de vista oficial, são 8 distritos aqui que tem aqui, então é muito grande. Se a gente pensar só nesse miolo mais aqui dos principais, são aqui República, Campos Elíseos, Santa Cecília, você tem várias áreas aqui. É evidente que a área de maior valorização é essa da República, Santa Cecília, que está aqui mais ou menos nesse miolinho aqui, para baixo do Baixo Augusta para cá. Agora, tem muita área no centro. O que eu vejo acontecer é que é o seguinte, conforme aumenta o interesse das pessoas por um lugar, isso é uma lei da economia, esse lugar vai se valorizar. É aí que eu acho que entram, por exemplo, as políticas públicas. Eu acho que a gente está num momento, por exemplo, assim, benéfico do centro, no sentido de que as pessoas decidiram voltar para o centro. O centro começou a ser um lugar desejado. Isto é bom, isto é necessário. Isso traz segurança porque traz pessoas para a rua. Então, você tem aqui a Praça Roosevelt, um grande exemplo de transformação positiva pela cultura e pela gastronomia. E hoje a gente pode morar aqui, por quê? Porque a gente sabe que tem movimento, que tem pessoas na praça,
tem os skatistas, tem o pessoal que está nos bares. Aqui na Vila Buarque mesmo, aconteceu a mesma coisa. Nesse miolinho aqui para trás da Escola de Sociologia e Política, era um lugar muito ermo, muito vazio, meio preocupante. Agora você já tem pequenos empreendedores que criaram restaurantes ali, na raça, fazendo lugar, e isso está transformando o lugar positivamente. Agora, onde é que está o limite que a gente vive? É o momento da política pública entrar. Então, eu acho sim que é necessário agora que a sociedade se mobilize, e o parlamento, e você acho que tem um papel super importante nessa história, que é de começar a trazer isso para discussões de como é que a gente garante moradia popular aqui. A gente tem que garantir a diversidade do centro. A maior beleza que o centro tem, a maior riqueza que ele tem é a diversidade étnica, etária, de gênero, financeira. A gente tem agora que começar a ter moradias de aluguel social. A gente tem vários prédios aqui, os grandes problemas são os prédios vazios, desocupados, que têm pendências judiciais, de inventário. Já existe legislação de uso do imóvel para poder atuar nessas áreas. Eu acho que agora temos que entrar nesse momento para garantir a diversidade. Né? Agora, e também eu acho que as pessoas confundem um pouco sofisticação de cafés com gentrificação. Gentrificação não é abrir um cafezinho transadinho na sua esquina. É muito mais complexo que isso. E realmente ali em volta da Escola de Sociologia teve, né, uma transformação gigante nos últimos anos. Mas aí você sai, sei lá, 3 quarteirões dali, já não é assim. Já tem lugares mais acessíveis. E a gente não pode confundir isso, assim, subiu o meu aluguel, então isso é gentrificação. Não é, gentrificação é uma coisa bem mais complexa e abrangente do que isso. E eu acho que a gente tem um limite em São Paulo, que São Paulo não é Nova York, São Paulo não é Londres, São Paulo é Brasil. E esses lugares, eu morei em Londres no começo dos anos 2000 e lá ficou impossível comprar imóvel, porque o preço dos imóveis subiu absurdamente. Mas esses lugares têm dinheiro estrangeiro, tem estrangeiros, capital estrangeiro o tempo todo indo nesses lugares. Não é o caso de São Paulo. Então tem um limite. A renda da cidade, a renda do país é um limitador para isso. Você consegue ter uma alta de preços até um certo limite. A partir daí já a realidade se impõe. Então eu acho que isso é o que freia também. Agora concordo com o Pedro, falta política pública. Sim, falta moradia acessível e não é só no centro, é na cidade toda, é no Brasil todo, na verdade, né? Então, e quando se faz um projeto, é sempre longe, embora a gente saiba que, enfim, este governo, por exemplo, é consciente de que é muito mais economicamente vantajoso construir mais perto do centro, porque já tem toda a infraestrutura, mas na prática não se faz. Então, enfim, falta isso. E a gente tem outra coisa que a gente não falou ainda, mas que é um grande problema, é pessoas em situação de rua, né? A gente tem, pelos números oficiais, 24 mil em São Paulo, sendo 11 mil no centro. É um número absurdo. E a gente também não vê uma política pública abrangente o suficiente para lidar com isso. A gente vê pequenas iniciativas, tal, mas insuficientes para mudar de fato a situação. Eu acho que, como grande reflexão dessas nossas falas até agora, é de que, na verdade, o centro não está passando por um processo de gentrificação que é, como você falou, super complexo, envolve várias variáveis para você conseguir, de fato, falar que é uma gentrificação, e que o centro não está abandonado, ele estava num processo intenso de reocupação, de revitalização e com muitos bons exemplos, assim, crescente, né? E talvez que o grande problema seja justamente a promoção de políticas públicas que garantam essa moradia popular, para que tenha justamente essa diversidade que vocês falaram. E a gente sabe que, infelizmente, as políticas de habitação que a gente tem hoje no Brasil, de promoção da moradia como um direito, como ela é constitucionalmente, elas são muito fracas e muito difíceis, com muitos problemas. E são muito voltadas à construção de moradias, de prédios em regiões mais afastadas e mais periféricas, que é um grande problema, porque, por exemplo, se a gente fosse, se a prefeitura fosse comprar briga com esses espaços abandonados, para reformar prédios, para construir novos empreendimentos nas regiões centrais, são regiões que têm escolas, que têm bibliotecas, que têm centros culturais, que têm transporte público, que têm iluminação, que tem tudo. Que muitas vezes, eu vou dar o caso do Residencial Espanha, que eu acho que é um caso bem famoso na cidade, que fica lá no Distrito da Pedreira, no extremo sul, no bairro do Jardim Apurá.
Então, eles removeram vários moradores de uma região. Não foram todos que conseguiram o benefício Minha Casa Minha Vida. Tem vários moradores vivendo em escombros. E isso já tem 2, 3 anos. E até hoje não ocuparam todo o residencial. E o residencial está numa área de manancial, que é uma área que deveria ser protegida ambientalmente. Enfim, muito problema, sendo que se a gente focasse, de repente, nessas políticas públicas no centro de São Paulo e uma parceria público-privada que fosse boa para o público e não só para o privado, eu acho que isso já daria uma grande diferença. Então, acho que essa reflexão é bem importante. E vocês trouxeram um ponto muito também relevante, que é a questão dos moradores em situação de rua. E aí também eu acho que vale reforçar mais uma vez essa questão das políticas de moradia popular, moradias sociais. A gente fez uma live sobre esse tema, com o Vinícius do São Paulo Invisível e com o Darcy, que é presidente nacional do movimento da população em situação de rua. E uma política pública que eles deram como bom exemplo, que acontece em outros países, é o House First, que é a casa primeiro. Então, moradores em situação de rua têm uma série de problemas a ser enfrentados de sobrevivência mesmo diariamente. O próprio Darcy, ele já foi morador de rua, então ele conta muito da experiência dele. E essa política de, tipo, a casa primeiro é você garantir primeiro a casa para essa pessoa e depois os outros direitos, né? Enfim, acesso à educação, saúde, a trabalho, a emprego e outras oportunidades. Então, acho que talvez incluir nesse programa de políticas públicas habitacionais, focando em aumentar essa densidade, onde a gente tem equipamentos públicos bacanas para comportar um maior número de pessoas, daria também para incluir a população em situação de rua. E aí eu vou puxar, já que a gente está nesse tema, para uma pergunta do Yuri, que eu achei bem legal, que eu não sabia desse dado, confesso. Ele falou que muitos moradores da região do centro têm notado um aumento de violência durante a pandemia. E eles falaram que a diminuição da renda, que a gente já tem esse dado, né, que mais de 60% dos paulistanos perderam renda durante a pandemia. Ele perguntou se essa diminuição de renda pode aumentar ainda essa situação. E ele perguntou como pensar em políticas públicas de segurança no centro, que é um tema que é super tabu e super difícil. Eu achei um bom ponto para a nossa discussão, queria ouvir a opinião de vocês. Então, eu acho que houve sim, a gente ouve relatos, a gente realmente não tem saído assim, mas a gente ouve relatos de pessoas que têm que sair, né, tem que trabalhar fora, tem que andar na rua, de assaltos e tal. Mas a gente ouve poucos relatos, na verdade. Não me parece que tenha, assim, que seja uma coisa realmente muito forte. Agora, o empobrecimento da população é um fato, né? Já aconteceu e isso vai permanecer. A gente sabe que vai acontecer, pessoas vão perder o emprego, não vão ter outro emprego, enfim, vai acontecer o empobrecimento da população. Agora, não sei se dá para a gente associar isso com violência, porque a gente já soube, a gente já sabe que no momento de grande expansão econômica, a violência não diminuiu no Brasil. A gente teve, anos atrás, momentos de grande expansão econômica e a violência aumentou, porque a violência tem a ver com outras coisas também, né? Com gangues, com, enfim, crime organizado, com várias coisas. Eu acho que o que está acontecendo agora por que a gente achava seguro morar no centro? Porque tem muita gente andando na rua. Tem muita loja aberta, tem bar aberto até tarde da noite, tem muita iluminação. Ladrão procura lugar vazio, escuro, enfim. Ladrão não quer ser pego, né? Não quer ser parado por outras pessoas que vão defender o assaltado e tal. Agora não tem isso, agora tem pouca gente na rua. Então, é uma coisa de oportunidade. Antes tinha, sei lá, na confusão, o cara pegando o celular, da pessoa que está ali com o celular exposto. Furto, não tinha, né? Arma, e de oportunidade, assim mesmo, né? Sai correndo e tal. Agora tá mais fácil, né? Porque pouca gente na rua. Mas eu não sei se dá para a gente inferir que vai ter, por causa da pobreza, um aumento da violência, porque a gente já viu que o contrário não aconteceu. Então, não sei, vamos esperar que não, né? Agora, o aumento da pobreza com certeza vai ter, né? E isso é no país todo. E sim, com o fechamento de lugares aqui, que a gente acha que vai acontecer no primeiro momento, as ruas vão ficar mais vazias, né? Vai ter menos bares abertos à noite, vai ter menos gente querendo ir para bar nesse ano, vamos dizer, até o fim deste ano, né? Acho que no ano que vem tudo pode melhorar, mas mais gente querendo ir para bar, menos gente circulando na rua, né? Mesmo quando puder. Então, muda mesmo o cenário, né? E aí eu acho que tem um ponto, Malu, né, nessa linha que a Denise está falando, que é essa visão. O que faz a segurança são as pessoas na rua, né?
Agora, o ponto importante que eu acho que a Denise está falando também é isso, é diferenciar a pobreza de violência. Aqui, por exemplo, a gente tem um número enorme de moradores em situação de rua, como já foi falado, mas isso não é violência. Né? Então, assim, eu percebo que muitas vezes, em outras situações, né, vem, não aqui, mas em outras situações, esse assunto vem à tona e imediatamente já vem essa associação. Ah, tem morador de rua, é violento. Não, não é. Eles não são violentos. A situação é outra. Ali é uma questão social, é uma questão de saúde, de assistência de saúde, muitas vezes, porque você tem muitas pessoas com problemas de saúde mental que precisam ser tratadas, você tem problemas de pessoas com perderam o emprego, enfim, tem outras com problemas de alcoolismo. Isso tudo, o que acontece agora durante a pandemia, com as ruas vazias, é que eu acho que este problema social e de saúde fica mais evidente. As pessoas veem mais. Quem sai e olha da janela acaba vendo mais os moradores em situação de rua. Se ela, de repente, vai no supermercado, ela acaba trombando com mais deles, porque eles estão famintos, porque o centro... Por que tem muito morador em situação de rua no centro também? Porque é um lugar mais seguro para eles. E eles também têm mais possibilidades de receber doações. Então, eles estão mais aqui. Só que agora, como todo o restante está dentro de casa, sobram basicamente eles nas ruas. Então, eu acho que algumas pessoas podem ter essa percepção de que está mais violento por isso, mas não é. É uma questão agora mais de assistência social e de saúde. Então, agora, é óbvio que no momento em que tem mais diminui as doações, tem menos pessoas nas ruas, você eleva a tensão. Então, é óbvio que tem realmente uma tensão aí no ar, mas eu também concordo. Na hora que houver essa retomada e tudo mais, as pessoas começando a voltar para a rua, essa questão de segurança vai ser retrabalhada, porque a gente já via isso claramente aqui no centro. Essa região toda daqui da Consolação, Augusta, Santa Cecília, o Vila Buarque, ela se tornou segura porque a calçada está tomada de pessoas. Né? E isso, na hora que voltar a acontecer, Uma vai se rua, por exemplo, restabelecer. eu acho que a rua símbolo disso é a Rua Major Sertório. Há 3 anos não tinha quase nada na Rua Major Sertório, em termos de estabelecimento comercial, assim, aberto, né? Tinha, sei lá, tem uma padaria lanchonete, que é bem antiga, não sei de quanto tempo, mas só tinha isso lá. Aí, de 3 anos para cá, abriram vários lugares, assim. Aí abriu o lugar de orgânico, aí abriu em frente a uma padariazinha, aí abriu uma loja colaborativa, aí abriu a Tóquio, aí embaixo da Tóquio tem um bar e um café, aí tem a empanada da Paola, enfim, tem coisas lá, até na verdade por causa da Tóquio, tinha gente na rua até de madrugada, a madrugada toda, fila na rua. Ninguém vai assaltar alguém na frente de uma fila de balada, que tem, sei lá, dezenas de pessoas. Então a gente passou a poder andar ali até tarde porque tinha muita gente na rua. Agora esses lugares estão todos fechados neste momento. Então voltou a ser uma rua deserta. A iluminação pública só não é suficiente, né? Esse é um outro erro que a gente tem no Brasil, acho do modo geral, mas em São Paulo a gente pode falar com certeza. A iluminação pública é feita para os carros, não para o pedestre na calçada. Então as calçadas têm obstáculos e a iluminação está para o carro na rua, né? Então, só a iluminação pública não é suficiente para garantir a segurança do pedestre. Tem que ter lugares abertos. E, nesse momento, os lugares estão fechados. A sensação é de lugar abandonado, embora não seja, mas no momento é a sensação. E eu acho que tem, Malu, tem um ponto também aí que eu acho importante agora nessa retomada, também como reivindicação da sociedade, tanto na parte de política pública para assegurar a diversidade no centro, do ponto de vista de moradias e tudo mais, como a gente comentou, mas também em relação aos espaços públicos, né? Esse é um problema já muito conhecido, né, das calçadas e tudo mais. Tem pessoas que reivindicam, mas eu acho que agora toda a sociedade tem que se mobilizar e se aproximar de parlamentares, de deputados, de vereadores, no caso aqui mais vereadores, né, para poder cobrar mais a qualidade do espaço público, de calçamento, porque o que nós precisamos é o direito à cidade, é o direito ao espaço público. Nós vamos precisar disso mais do que nunca agora, nessa nova realidade. E eu acho que esse é o momento de reforçar essa cobrança.
Não, perfeito, concordo com vocês. E assim, não tem nada que eu tenha mais certeza de que o que dá essa sensação de segurança mesmo é ter gente na rua, né? Óbvio, além de ter uma boa calçada, uma boa iluminação, não é só isso, é você ter as pessoas ocupando o espaço público, né? Que a rua não seja esse lugar apenas de circulação de pessoas e mercadorias, mas um espaço de convivência e de cidadania, né? Eu acho que o centro de São Paulo é o grande, pode ser, né, o grande exemplo para o resto da cidade. Eu acompanhei todo esse processo de crescimento desses investimentos nesse miolo, né? Como eu falei, eu estudei na FESP de 2015 a 2018. Então, assim, em 2015, o que tinha ali? Quase nada. Você tinha um mercadinho, você tinha uma padaria e mais para cima você tinha o Sesc, ali na rua General Jardim, em frente ali à biblioteca pública, né? Infantil. Agora esqueci o nome, Monteiro Lobato? Esqueci o Monteiro nome. Lobato, É Monteiro Lobato, né? Tá É. certo. E assim, e conforme foi passando o tempo, abriu o Café Jardim, que hoje é super famoso, abriu o antigo Beluga, que depois mudou de nome, mais pra frente abriu a Casa do Porco, aí abriu ali também o Zedel, enfim, Café Modernista, várias coisas ali, eu vi tudo aquilo crescendo, assim, e surgindo, e falando, Exatamente. caramba, que legal. E assim, e quando eu falava para as pessoas que não vão para o centro e tem essa visão do centro ser esse lugar abandonado, com os moradores de rua, e as pessoas acharem que é perigoso, oh meu Deus. E eu sempre estudei à noite, então eu saía da aula 10h30, 11 horas e voltava para casa de transporte público. Então eu ia andando lá da FESP até o metrô República todos os dias. Tinha dia que eu vinha com o pessoal, tinha dia que eu vinha sozinha. E assim, nunca aconteceu nada comigo e eu nunca senti medo, porque sempre tinha gente na rua, era sempre, tipo, iluminado. Ah, mas não tinha morador de rua, não tinha. Eu falei, sempre tem. Esse é realmente, como vocês falaram, mas não é um problema de violência, é um problema de assistência social, um problema de saúde, um problema social, é outra coisa. Então, nesses meus 10 anos aí de vivência, mais de 10 anos de vivência no centro, trabalhando, estudando, eu nunca tive nenhum problema. Óbvio, como vocês falaram, às vezes tem aquele negócio do furto e tal, mas não é uma região violenta, né? Então, e justamente eu acho que esses exemplos de ocupação do espaço público, eu acho que é algo que pode ficar marcado e, como vocês falaram, tem tendência de crescer. E aí eu queria elencar, já fazer o gancho em duas perguntas que tem a ver, que o pessoal mandou aqui com esse tema que a gente estava falando. A pergunta do Paulo é sobre o Vale do Anhangabaú. Se eles sabem, se ele perguntou se vocês têm alguma informação do que vai virar aquilo, o que vai rolar. E se também tem outros projetos rolando na região do centro, enfim, em relação à cultura, educação e inclusão desse cenário de ocupação do espaço público. E o pessoal da Vila Buarque, que tem uma página aqui da Vila Buarque, eles deram um exemplo de Londres, que acabou de passar no Jornal Nacional, eles falaram aqui. Ah, olha Tem só. uma matéria, lá vem, tem uma matéria que fala de Londres, está fazendo tentativas de mudar como o londrino se locomove na cidade. Já ampliaram as ciclovias e há estímulos para que todos andem mais a pé. E aí eles perguntaram se tem alguma coisa do governo de São Paulo que vai nessa mesma linha. E aí eu queria juntar essas duas perguntas, uma que fala do Vale do Engabaú, de outros projetos que estão rolando, pedir mais informações, e uma que pergunta dessa locomoção no centro, para perguntar para vocês sobre o projeto Triângulo, que eu acho que amarra um pouco as duas coisas, que é um projeto recente, né, da atual prefeitura de São Paulo, para essa reocupação e revitalização do centro como um espaço turístico mesmo, né? Para as pessoas comecem tem o projeto Triângulo, vem para o Triângulo. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse projeto, o que vocês acham que é legal, o que vocês acham que poderia melhorar. E aí aproveitar e já responder essas duas perguntas que tem aí a ver com as obras no Anhangabaú e também com mobilidade. Só começando pelo Anhangabaú, vai ficar pronta, as obras continuam. A gente tem acompanhado, a gente tem colocado fotos, até no Instagram nosso tem uma foto recente da semana passada, né? Tá bem, enfim, tá bem avançado, já está quase pronto. A gente também tem no site matéria sobre o projeto, com fotos de como que é o projeto, como é que vai ficar depois de pronto. Vai ter, enfim, uma fonte luminosa, e para quem, enfim, não é chafariz com espelho d'água, é uma fonte que quando desliga escoa a água, tal, enfim, não vai ter espelho d'água como muita gente temia, né, e achava assim que ia virar um criador, tal, enfim, desligou, seca tudo, tal. E a ideia é que do projeto, vamos ver como é que vai ser na prática, mas a ideia do projeto é que seja um lugar de convivência, que tenha nas beiradas assim cafés, restaurantes, tal.
e o meio vai ser vazio e vai ser como era antes para shows. Então, enfim, essa vocação, né, de grandes shows continua, mas obviamente que eu acho que nos próximos meses a gente não vai ter grandes shows. Mas no futuro a gente espera ter de novo, né? Então, Fala do daqui Triângulo. Do Triângulo, né? Do Triângulo, Malu, é assim, é um projeto que começou há mais ou menos um ano e pouco, mais ou menos, e ele virou lei agora. Ele foi aprovado recentemente, foi sancionado. E qual que é a essência dele, né? Do que ele busca fazer? Levar permanência e ocupação do centro histórico, que é aquela parte, para quem não está muito habituado, do lado de lá do Anhangabaú, né, que pega ali a Praça Antônio Prado, São Bento, o Pátio do Colégio, aquela regiãozinha ali, para ter ocupação à noite e aos finais de semana. Então, tem dentro da lei, assim, muito resumidamente, alguns benefícios também para empresas de economia criativa, para que elas possam ficar lá. Então, eles querem incentivar a cena de economia criativa, então, coworkings, escritórios de startups e tudo mais. Porque qual que é o problema do centro? O centro histórico hoje está num bom momento, ele está conservado, ele está interessante. O ano passado, por exemplo, ele teve vários eventos muito legais lá. A gente mesmo fez o Festival Vida no Centro lá, com música, passeios, Ali no Coreto da Bolsa, na Praça Antônio Prado. Legal. Tivemos Mariana Aidar lá, levamos Ana Cacimba, que é uma cantora que faz um resgate da ancestralidade de música negra. Tivemos passeios, um monte de coisa. Como o nosso teve outros eventos também. Então, havia esse estímulo. E para quê? Para que não fique desocupado à noite e aos finais de semana. Então, esse processo estava começando a acontecer e a lei do Triângulo quer estimular para que haja mais empresas funcionando além do horário de expediente. Porque, só para explicar, porque aquela região é uma região estritamente comercial. Comercial, não tem moradores residência. lá. Então, é diferente dessa região da República, que tem muitos moradores. Naquela região não tem moradores, só prédios comerciais. Então, à noite, ali depois das 8 da noite, fica praticamente vazio, fim de semana vazio. Então, esse projeto todo é para incentivar, mas ao mesmo tempo tem um potencial turístico enorme, né? Muito. Tem o CCBB, o Martinelli, o Farol Santander agora. Então, assim, no último ano e meio, esta reocupação do centro histórico à noite, principalmente aos finais de semana, vamos falar assim, domingo, já estava acontecendo. Porque veio o Farol Santander, né? Aí já tem o Salve Jorge que fica ali na frente, começou a ficar aberto aos domingos. Né? Aí a gente andando por lá várias vezes, começou a ver várias famílias visitando, passeando. Porque a história de São Paulo está ali, né? E isso era uma coisa que não estava acontecendo até 2 anos atrás. Você não tinha essas famílias, amigos se encontrando no domingo no centro histórico. Não tinha, porque era só o expediente comercial. Então, eu acho, a minha visão é que é um projeto benéfico, ele é bem-vindo. E ele não vem, isso que eu acho que é interessante, ele veio acompanhado de ações orgânicas também, assim, de conversar com a sociedade, com produtores de eventos culturais para ocupar com eventos o centro histórico na rua, né? Então, eu acho que se esse processo continuar, é claro que agora com a pandemia, né? Isso também, essa questão desses eventos públicos grandes também vai ser repensada. Agora, tem os passeios, eu já vi aqui a Ana, guia de turismo, passou aqui, ela está aqui, deu um comentário aqui. Ela foi uma das guias parceiras nossas no festival. Então, eu acho que isso, quando passar, esse momento mais grave, vai continuar a vontade das pessoas de conhecer a arquitetura do centro de São Paulo, né, de saber que ali a história do café passa por ali. E eu acho que isso tem que ser incentivado e o projeto do Triângulo acaba, de alguma maneira, tentando incentivar esse processo. Né? E sobre a questão de se tem uma lei, enfim, eu não vi nada que mude a matriz de transporte. Também acho que não tem nada, assim, nenhum projeto nesse sentido, assim. A gente está ainda, enfim, tentando consolidar as ciclovias que já existem, né? A gente está num passo bem lá para trás ainda, né? Nessa questão. E esse é um ponto, Malu, porque, por exemplo, nessa questão agora de tendências de pós-pandemia, a gente tem aí 2 cenários. O transporte público, metrô, ônibus, ele vai ser um lugar de risco nos momentos de pico. Então, imagina Praça da Sé, né, República, 6 da tarde. É lotado, né?
Diante disso, o que, que as pessoas vão fazer? Ou elas vão se arriscar e vão para lá, outras, quem tem carro e está na garagem não usa, no centro tem muita gente assim, que não usa carro, mas tem carro. Né? E até em outros bairros também, Pinheiros, tem muita gente que tem carro e deixou de usar. Será que essas pessoas agora vão usar o carro porque com medo? Aí que entra mais uma vez a política pública. Teria que ter a política de ciclovias, foi negligenciada nos últimos anos. Então a gente vai ter que agora que cobrar também um Mas a gente não nisso. vê nenhuma movimentação nesse sentido. Isso, de não vi fato, nada. a gente não vê. Na verdade, não vi nada sobre transporte Não no modo vi. geral. Assim, Essa só... discussão nem veio, né? Não. E aí, todas as soluções, né, que vieram são de rodízio, de bloqueio para avisar as pessoas que não é para ir para a rua, mas enfim, nada concreto mesmo para que mude o comportamento, né? E a gente vinha numa tendência de, óbvio, quem pode escolher, né? Escolhendo deixar o carro em casa e começar a andar mais de ônibus, para distâncias curtas, andar de metrô. Porque, especialmente na região central de São Paulo, é muito complicado andar de carro. É muito mais prático andar a pé. Muito mais fácil, né? Pegar o metrô e andar a pé do que tentar andar de carro. A gente viu uma tendência disso, de ver as pessoas, a classe média, numa tendência de escolher o transporte coletivo. É possível que isso mude agora, em função de que o transporte individual vai ser mais... É um retrocesso muito grande que a gente pode viver nesse sentido. Sim, e eu lembro muito da minha experiência, né? Como eu falei, eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, que fica ali do lado da prefeitura, então perto ali do Viaduto do Chá, e estudava na FESP. Então, todo dia eu atravessava ali das 6h30 até as 7 da noite, andando esse trajeto. Porque, primeiro, dava mais ou menos o mesmo tempo que se eu fosse pegar um ônibus. E o ônibus eu ia pagar. Então, eu economizava, fazia um exercício... apreciava a paisagem do centro, então, assim, tudo de bom, né? E eu acho que até algumas provocações que as pessoas trouxeram aqui das pessoas andarem mais, né? Da questão das ciclovias. E, de fato, eu acho que caiu muito nos últimos anos, né? Nessa última gestão. E em relação ao Projeto Triângulo, a única coisa mesmo que eu vi do transporte é que eles estão colocando, parece que ônibus especiais em todas as prefeituras regionais para irem para o centro, né? Mas Nessas é um mais ocasiões. turístico, né? É mais para conhecer, para visitar. Não é uma coisa de... É mais no estilo turístico mesmo, né? Então, Nesse objetivo turístico. O que eu acho legal, porque assim, o centro histórico é um lugar muito interessante e é gratuito, né? Você andar ali, conhecer, enfim, e os centros culturais que tem ali são gratuitos. Mas muita gente não frequenta porque não conhece. Muita gente tem uma ideia ainda muito antiga do centro, porque de fato o centro já foi um lugar muito degradado, muito perigoso. Mas a situação mudou e as pessoas, muita gente não atualizou essa informação ainda, né? Então o centro histórico hoje ele é muito arrumado, os prédios são todos restaurados, tem uma iluminação incrível, é muito limpo, o calçadão é super limpo. Tem muita gente em alguns horários. E quem não gosta de multidão tem que evitar a hora do almoço e tal. Eu não gosto muito de andar em rua lotada. Assim, me dá uma Região da 25 de março. Mas assim, então, tipo, é muita gente mesmo. Mas tem gente que vai passear em shopping, né? Então tem gente que gosta de multidão. Não, com certeza, né? E é isso, é uma coisa gratuita, mas a questão do transporte é muito importante. Eu lembro da minha adolescência, que o grande rolê daquela época, sabe a época emo, assim? Que era a época que eu fui adolescente. Então, ali uns 14, 15 anos, vai. O rolê era o Ibirapuera. E eu moro na Vila Mazei, que é o extremo norte de São Paulo. E assim, eu tinha 2 ônibus que eu tinha que pegar para ir para lá. E eu só podia ir, porque esse dinheiro sempre foi pouco, assim, você ganhava R$ 20 por mês para poder sair. Então, tipo, não dava para nada. Você tinha que escolher muito bem o rolê que você ia fazer. E aí, e a gente ia sempre para Ibirapuera. Por quê? O parque é de graça e aos domingos tinha o bilhete amigão. Então, era um bilhete que tinha, se não me engano, 8 horas. Então, você conseguia, tipo, eu pegava 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar, e eu conseguia pagar uma passagem só. Então isso faz muita diferença, porque que nem vocês falaram do centro de São Paulo. É gratuito, é lindo, é educativo, é cultural, é tudo de bom. Só que muitas vezes as pessoas deixam de ir por conta, enfim, de N situações, dessa visão errada do centro, de ai, não é um lugar legal, é violento, não é. Acho que isso tem mudado. E também por acessibilidade, né? Então entra aí mais essa questão do transporte. Eu vou jogar
mais duas perguntas polêmicas e a pergunta final, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Porque o Instagram toda hora muda. Tem hora que ele deixa fazer mais de 1 hora de live, tem hora que ele não deixa, então não sei o que vai acontecer. Então eu vou ir para o encerramento aí em 10 minutos pra gente. Então as perguntas que eu queria fazer as duas polêmicas, que algumas pessoas comentaram aqui. Sobre transporte, eu acho que já está super ok. O consenso de que a gente precisa investir mais em ciclovia, precisa investir mais para as pessoas andarem mais, patinete elétrico, bicicleta elétrica, tudo isso tem que ser pensado. Enfim, e aí a polêmica existem algumas discussões e alguns projetos para o VLT. Enfim, retrazer, nem existe esse verbo, mas você trazer de volta as antigas linhas de bondes e etc., como, por exemplo, existe no Rio de Janeiro, não é nem tão distante. Trazer esses VLTs também para São Paulo e tem um projeto que estava prevendo trazer isso primeiro, uma primeira experiência no centro de São Paulo. E eu queria pedir aí a opinião de vocês sobre esse tema, que é meio polêmico, tem gente que acha que é um absurdo, tem gente que acha que é super legal. E a segunda coisa polêmica, que a gente recebeu um comentário ótimo, do Ale. Ele falou: creio que uma parte pequena, talvez a solução de revitalização do centro, é aumentar impostos para aluguéis de salas comerciais e criar algum incentivo para a locação residencial. Essa é a minha segunda pergunta polêmica. Vocês citaram algumas áreas, em especial do centro histórico, que não tem pessoas morando, e esse desafio de ocupar elas aos finais de semana e à noite. Acho que a mesma coisa também a gente pode estender para região da 25, região da Luz e todo aquele pedaço ali. Vocês acham que faria sentido uma política também de incentivo a pessoas morarem nessas regiões que hoje são completamente comerciais? E aí eu jogo essas duas perguntas polêmicas, mais a pergunta final, ouvir a opinião de vocês sobre isso e que vocês falassem qual é o centro dos sonhos, qual que é o centro perfeito, o centro que a gente quer construir aí. Nossa, se eu pudesse fazer uma mágica, o que eu queria com a gente terminar de uma maneira positiva. Bom, eu vou começar com essa coisa dos aluguéis nas salas comerciais. Eu acho que não, porque também tem salas comerciais vazias, muitas. Então, se você tem que, na verdade, incentivar a ocupação dessas salas, porque tem muito mais salas comerciais vazias do que prédios residenciais vazios. Não tem prédios residenciais em boa situação sem morador. Os prédios têm ocupação, os que são de moradores e estão em boas condições, né, não estão abandonados, invadidos, estão com ocupação total, assim. É muito desejado morar no centro. Acho que tem gente que talvez não saiba, mas assim, é muito desejado. Agora, tem muitos prédios, né, comerciais ociosos, então acho que não seria, não ia ajudar isso. Eu acho que tem que ser o poder público mesmo e as grandes construtoras, mas isso é via poder público, né? O poder público pode criar regras para fazer prédios mistos, pode fazer regras que aumentem o adensamento e, portanto, barateiem a construção, porque tem esses mitos de que uma cidade adensada é ruim, mas se ela já é adensada, por que você não pode ter um prédio alto do lado de um prédio que já é alto? Qual é o problema? Se já é alto, você não está colocando isso no caminho de um avião. Ele já, enfim, tem toda uma discussão que é para urbanistas e, enfim, eu não entendo disso, mas eu vejo que tem muitos erros aí na legislação que podia ser feito. E nesse ponto também, Manu, por exemplo, tem uma cidade espraiada, como foi o desenvolvimento de São Paulo, ela tem dois problemas. Primeiro, porque ela foi espraiada também para jogar os pobres para longe, num lugar que não tem o Estado, não tem os serviços públicos e tudo mais, né? Foi para isso. E também tem um outro problema que acarreta disso, que a cidade fica cara. Você manter uma infraestrutura pública para grandes áreas, então posto de saúde, segurança, todo esse aparato fica caro. Então isso foi um erro histórico que São Paulo seguiu, e outras grandes cidades também seguiram. Nos Estados Unidos também tem um modelo um pouco parecido, só que no caso a classe média que foi para o suburbano, mas enfim, São Paulo adotou esse modelo de espraiar a cidade, isso é um problema. Então, isso é caro para o poder público, porque teria que levar a infraestrutura, que acaba não levando, e caro para o cidadão, que tem que gastar dinheiro em ônibus e gastar especialmente o tempo dele, que é a qualidade o tempo de lazer dele. Porque o trabalho é lá às 8 horas, só que é o tempo dele que ele gasta até chegar ao trabalho, enfim. Então aí eu acho que tem uma questão de qualidade de vida, que se a gente agora, com políticas públicas,
E o plano diretor aqui da cidade de São Paulo, ele veio nessa direção de compactar, o que é correto. Agora tem que isso avançar de fato. E aí eu acho que tem aqui, aí que mais uma vez entrando em políticas públicas, que a gente precisa garantir a diversidade do uso dos imóveis. Então, uso misto, é importante que tenha uso misto, é importante que tenha imóveis menores a preços mais baratos e outros também para outras faixas de renda, para que não haja aquela elitização que houve em São Paulo, que você tem bairros em que você só tem apartamentos e prédios de 3 dormitórios, não sei o quê, e alguém que tem uma outra condição de renda não consegue morar lá. Então, aqui nós temos essa diversidade hoje. Mas tem um risco, eu acho, no centro de São Paulo, que assim, existe essa diversidade dos prédios construídos no século XX, vamos dizer assim. Aqui na Roosevelt, por exemplo, os prédios foram todos feitos nos anos 50 e 60. De meados de 50 até 60 e pouquinho, né? E aqui a gente tem, na mesma rua, imóveis de 50 metros e de 300 metros. Todo mundo na mesma rua. Todo mundo na mesma praça. Todo mundo... Enfim, isso assim devia ser em todos os lugares. E aí isso tem que ser preservado aqui. Né? Então, por exemplo, você tem o Copan, por exemplo, veio com essa ideia. Você tem apartamentos maiores, você tem a kitnet. O que a gente não pode deixar acontecer agora, a sociedade tem que ficar atenta, é para que não haja essa troca. Agora, eu também não vejo essa gentrificação acontecendo, né? Agora, a outra pergunta era dos imóveis comerciais. Mas aí só uma coisa. Aí os prédios novos que estão sendo construídos, eles são todos para um certo perfil. É o estúdio. Que é o estúdio chique. Então é um lugar muito pequeno, mas caro também, porque é cheio de serviços, ele é um lugar muito agradável, assim. A configuração dele é muito legal, um monte de coisas legais e tal. Só que é para um certo perfil de renda, não é para qualquer perfil de renda, não é amplo. Então a gente corre esse risco de ficar tudo homogêneo, de lugar pequeno e caro. E isso, enfim, é um certo perfil, mas não é todo mundo que vai poder pagar isso. E a gente tem que ter prédios também para famílias no centro. Para famílias. É isso que está faltando agora. Está faltando isso nos prédios novos, essa mistura de perfis. Mas famílias que não necessariamente... enfim, tem 2 milhões para comprar um imóvel, né? Vida real, né? Meu Deus. Porque imóveis bem caros também tem. Tem os pequenos caros e tem os grandes bem caros. Não, perfeito. Não, eu acho que a gente, então, já tem alguns caminhos. Vou falar para ver se eu não estou esquecendo de nenhum importante. E se vocês concordam, para esse centro de São Paulo dos sonhos que a gente quer. Então, eu acho que a primeira palavra de ordem é garantir diversidade, equidade. Acabou de aparecer aqui, tem 2 minutos restantes, então vou correr aqui. Então, diversidade, equidade, garantia de moradia, né? Que não seja, enfim, por um lado da gentrificação, que tenha essa, de fato, que a gente consiga garantir moradias populares, apartamentos de 50 metros para quem, de fato, é uma pessoa que mora lá, mas também apartamentos para famílias, e a gente precisa muito do poder público para fazer, amarrar isso, que é a moradia com o transporte público, ali incentivando esses investimentos que estão trazendo oportunidades para o centro e também garantindo toda essa reocupação do espaço público com políticas públicas de cultura e também olhando para questões sociais como a questão dos moradores de rua. É muita coisa, é muito complexo, mas para tentar resumir em um tweet e com o Instagram me pressionando, eu penso nisso. Pessoal, 1 minuto. Quero agradecer muito vocês e pedir para vocês em 1 minuto fazerem uma fala final aí de tchau para todo mundo. Eu acho que você resumiu muito bem, é isso mesmo que a gente pensa. E aí tem que só a cidade ser mais caminhável, tem que ter calçadas mais amigáveis para a gente poder usufruir com mais segurança dessa coisa toda aí que o centro oferece. E eu, então, para terminar aqui no finalzinho, deixo o convite, Malu, para todo mundo que está assistindo a gente, para acessar o avidanocentro.com.br, né, o nosso portal. A gente está com várias discussões sempre, entrevistas, discutindo tudo isso daqui que a gente falou hoje, a gente também reverbera lá. E acompanhar a gente aí no Instagram, vidanocentro.sp. Maravilhoso, gente. E muito obrigada. Quero te agradecer. Muito legal. Muito. Quero revolucionar o centro agora. Vamos junto nessa, todo mundo seguindo vocês são incríveis. Muito obrigada. Estamos na contagem regressiva e até as próximas, pessoal. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. As pessoas precisam fazer as coisas acontecer.